Sejam bem-vindos e vamos a mais um estudo bíblico pelo canal. É correto fazer prova de Deus? E como se faz para provar a Deus? Qual a diferença entre provar a Deus ou tentar a Deus? Qual é o limite entre o provar e o tentar a Deus? É isso que vamos saber neste vídeo aqui. E se gostar, como sempre, clique em gostei para ajudar a divulgar o vídeo. Muitos dizem que podemos provar a Deus se baseando em Malaquias 3, verso 10, que é a passagem mais usada para argumentar que é possível provar a Deus. Vamos ler e interpretar este versículo e o assunto também. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. E antes disso, Deus fez uma promessa, que aquele que desse o dízimo e as ofertas, Deus iria livrá-lo das pragas dos gafanhotos, e abençoado com lavouras boas. Então alguns usam este versículo para dizer que pode fazer prova de Deus. Mas vamos analisar o versículo. Veja que Deus fez uma promessa a Israel de boas colheitas e que repreenderia o devorador, que são praga de lavouras. Gafanhotos são praga de lavouras, onde nos dias de hoje alguns manipuladores chamam de demônios, que devora as finanças daqueles que não dão o dízimo. Veja bem, Deus mandou fazer prova em cima da promessa que já tinha sido feito de boas colheitas. Deus prometeu. Ou seja, a prova era dar o dízimo para ver o cumprimento da promessa que Deus fez de antemão. A promessa de boas colheitas e a promessa que ficariam livres das pragas do gafanhoto. Veja outras pessoas na Bíblia que receberam promessas de Deus e lutaram para conquistá-la. Então aqui foi uma promessa que Deus disse para fazer prova. Dessem o dízimo e assim poderiam fazer prova de Deus, que o que ele prometeu iria se cumprir. Então ele disse para fazer prova dele em cima de uma promessa que Deus já tinha feito. No Salmo 34, verso 8, diz: provai e vede que o Senhor é bom. Provai e vede. O contexto está relacionado à obediência. Provai aqui é ser obediente a Deus e ter as orações respondidas, como foi Davi neste salmo, onde ele agradece a Deus pela oração respondida. Provar a Deus não é tentar a Deus, não é desafiar a Deus. Tem alguns movimentos cristãos, que eu não vou citar, movimentos religiosos, que dizem para pôr Deus na parede. Você deve exigir de Deus a sua bênção, mas isso não existe. As pessoas mais bem abençoadas na Bíblia foram provadas por Deus. Foram pessoas que deram suas vidas pela palavra. E muitos foram provados por Deus, passaram por grandes lutas e provações. José do Egito, Davi. Não é nada de mão beijada, como ensinam por aí, não. Pôr Deus na parede e exigir. Exigir o quê? Satanás procurou induzir a Cristo a tentar a Deus no monte da tentação. Mateus 4, verso 5. Veja na sua tela aí e vamos ler e analisar a passagem. Então o diabo o transportou à cidade santa, ou seja, o diabo transportou Jesus
a cidade santa, e colocou-o sobre o pináculo do templo, e disse: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. E disse Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Satanás tentou induzir a Cristo a tentar Deus e não provar Deus. Isso aqui não seria provar Deus. Isso aqui seria tentar a Deus. Por quê? Veja que o diabo tentou fazer que Jesus tentasse a Deus em cima de uma promessa bíblica. Veja que o diabo citou o Salmo 91. Isso indica que o diabo conhece a Bíblia. Ele usou a Bíblia para tentar enganar Jesus, fazendo que Jesus tentasse a Deus e pecasse. Pensa bem, se uma pessoa se jogar de cima de um prédio achando que Deus irá livrá-la, na verdade ela vai morrer. Para isso existe escada e elevador. Agora, se uma pessoa trabalhando, um pedreiro trabalhando, se ele fosse cair trabalhando, Deus pode dar o livramento para ele. Mesma coisa correr com o carro numa estrada acima da velocidade, achando que Deus vai livrar. A pessoa estará tentando Deus. E pode não dar certo. E pode pagar com a própria vida. Deus faz a obra quando fazemos a nossa parte. Na Bíblia existe a promessa da provisão. Jesus prometeu que Deus nos sustenta. Deus entra com a provisão na alimentação, no vestuário, mas se a pessoa ficar dormindo na esperança que Deus vai prover em suas necessidades e não trabalhar confiando na provisão, no máximo o que vai acontecer é de a pessoa comer da campanha do quilo da igreja. Eu creio que toda a igreja faz doações, né? Os membros levam alimentos para doar aos necessitados. Então, se uma pessoa negar a trabalhar, pensando que Deus vai prover para ele, a provisão que Deus vai dar para ele é comer da campanha do quilo, comer de doação. Agora, se a pessoa está desempregada, por um momento ela até pode comer da campanha do quilo, mas Deus vai abrir uma porta de emprego para ela. Não vai ficar assim para toda a vida. Todo mundo, certas horas, passa por momentos ruins, mas não dura para sempre. Desde que a pessoa se mexa, como eu disse, Deus disse: faça a tua parte que eu te ajudo. Deus trabalha em cima daquilo que a pessoa está fazendo. Fazer prova sem fazer a nossa parte é tentar a Deus. Como eu disse, se pular de cima de um prédio achando que Deus vai livrar, vai morrer quebrado. Não vai dar certo. Se Jesus pulasse do templo, ele poderia ter morrido quebrado e o plano da redenção teria sido frustrado, porque nesse caso não iria morrer na cruz, ele iria morrer quebrado. E também, por Deus a prova, hoje, nos dias de hoje, é obedecer a palavra como garantia de vida eterna. Na Bíblia já existe várias promessas, e por a prova é você obedecer para que as promessas se cumpram na sua vida, principalmente a promessa da vida eterna. Isso é fazer prova. Exigir de Deus é perder tempo. Você só pode determinar alguma coisa quando é feita uma promessa por Deus. Eu determino que Deus vai abrir uma porta de emprego, porque isso é uma promessa. É uma promessa. Então você determina e vai se cumprir. Agora, determinar uma mansão e um carro importado, você corre o risco de ser frustrado. Porque se não for da vontade de Deus, se não estiver em seus planos te dar riquezas,
não vai acontecer nada, né? E é isso que fazem nessas igrejas por aí. Barganha com Deus, uma moeda de troca, onde o final é sempre decepção. Então, determinar sua mansão e seu carro importado, como algumas igrejas, então determinar sua mansão e seu carro importado, como algumas igrejas ensinam, não vai dar certo. O resultado é decepção. É isso aí então. Um vídeo curto, mas objetivo. Se gostou, dá aí um cliquezinho. Se não for inscrito, se inscreva. E até o próximo.